Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E veja neste programa que o Brasil está vivendo um recorde de seca. Segundo dados do CEMADEM, o número de municípios atingidos com seca extrema deve aumentar 36% em outubro em relação ao mês passado. Isso equivale a dizer que quase 300 municípios do país vivem seca extrema neste momento. Saiba nesse programa mais informações sobre a pesquisa do CEMADEM e como você pode conferir se a sua cidade está na relação. Veja também nesse programa que o INPE assumiu a presidência da Carta Internacional de Controle de Desastres Naturais. Pesquisadores de agências espaciais de todo o mundo estiveram no Instituto na semana passada discutindo a produção de imagens de satélite que possam ajudar nos estudos de desastres naturais. A reunião marcou a transferência da presidência da Carta para o Instituto Brasileiro. Mas antes, você vai conferir uma atualização das informações sobre o projeto de lei que cria a empresa estatal Alada, especializada na indústria aeroespacial. O Brasil Consciência teve acesso ao projeto de lei que cria essa nova estatal e traz para você os detalhes. Nós também entrevistamos o presidente do SINDCT sobre este projeto. Veja. Conforme anunciado anteriormente, o PL de criação da Alada altera a lei anterior de criação da Nave Brasil, dando a esta última a autorização para criar uma subsidiária. Segundo um dos primeiros artigos do projeto, a nova estatal deverá exercer o papel de empresa privada, promovendo e gerenciando atividades de pesquisa, desenvolvimento, certificação, produção, comercialização, transferência e suporte logístico de tecnologias de emprego aeroespacial. Para que a Nave Brasil, que é a empresa que herdou o lado bom da Infraero e as atividades de perfil aeroespacial, ela pode subcontratar uma empresa, que obviamente será esta tal Alada, que é uma empresa criada para fazer aquilo que o IAE hoje faz. Além disso tudo, a empresa deverá assessorar no registro e atuar na proteção e na representação comercial da propriedade intelectual gerada no âmbito de instituições de ciência e tecnologia. O texto não cita nominalmente, mas entre elas está, por exemplo, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE. Em outro trecho, o projeto de lei indica que a nova estatal poderá gerenciar ou cooperar para o desenvolvimento de projetos integrantes de programas propostos pelo Comando da Aeronáutica, além de promover o desenvolvimento da indústria e da infraestrutura aeroespacial e atividades correlatas, outra vez incidindo, por exemplo, sobre o Programa Espacial Brasileiro e as atividades desenvolvidas pelo IAE. O IAE tem uma missão espacial a cumprir. Por que o IAE ainda não acabou tudo o que tinha que fazer ou não evoluiu? Pelo contrário, o IAE regrediu por causa do fato de que o sistema é mal gerenciado, é mal financiado, é mal estimulado. Porque o Programa Espacial Brasileiro deveria ser tratado com muito mais respeito do que como é tratado agora. Um ponto que chama a atenção é o artigo 14, que indica que a subsidiária poderá contratar pessoal técnico-administrativo por tempo determinado, isto pelo período de 4 anos, mais ou menos o que acontece dentro das Forças Armadas atualmente com oficiais temporários. Neste último caso, porém, o período determinado é de 8 anos. O artigo mantém ainda a expressa recomendação de que a contratação de pessoal por tempo determinado é imprescindível ao funcionamento inicial da subsidiária, o que indica que a utilização desse tipo de mão de obra será empregada logo no início das atividades. E aí se pergunta, onde entra o IAE nisso tudo?
ou já é um projeto na tentativa de acabar com o IAE, ou então que o IAE seja um órgão puramente militar, é o que está aumentando muito por falta de contratação de civis, a quantidade de militares que são puxados para dentro do IAE, sejam eles da ativa ainda, ou muitos da reserva, que entram lá através de uma seleção um tanto quanto aleatória. Pois bem, o que vai acontecer com o IAE? O que vai acontecer com os servidores? O artigo 14 também define a autorização para a transferência de militares de outras instituições para a ALADA, independentemente da ocupação que eles exercem. E a ALADA ficará responsável por reembolsar os órgãos que cederem estes militares. Outros itens que chamam a atenção é que a ALADA também será autorizada a patrocinar uma entidade própria de previdência complementar e que ela poderá ser contratada pela própria aeronáutica para executar tarefas que hoje estão sob responsabilidade da Força, numa espécie de autoterceirização. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: não há um interesse político pelo Programa Espacial Brasileiro. Seja do Executivo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, seja do Legislativo, a cada legislatura faz o que faz o que faz, mas nada se é feito efetivamente para o Programa Espacial Brasileiro. E a própria sociedade civil, os órgãos, institutos, entidades que não se manifestam. Há quanto tempo nós do SINDICT estamos brigando pelo Programa Espacial Brasileiro? Há mais de 30 anos. De longa data, o SINDICT vem junto ao Executivo e junto ao Legislativo, brigando por mais recursos, muito mais recursos, não esses recursos pífios que entregam para o INPE e que entregam para o DCTA, e brigando também pelo material humano, contratação, concursos para os servidores públicos, porque quem faz isso é o servidor público. Na justificativa do projeto à Presidência da República, o Ministério da Defesa afirma que a criação da subsidiária atende a imperativos de segurança nacional e relevantes interesses coletivos. O documento afirma que a criação da nova estatal está de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa e que ela poderá reverter a indesejável situação atual de forte dependência de fornecedores estrangeiros, especialmente para materiais que envolvem tecnologias sensíveis que sofrem restrições para exportação por critérios políticos dos governos dos seus fabricantes. E também brigamos pela proteção dos institutos. No caso agora, o IAE, que virou a bola da vez, que com a criação da ALADA, o IAE fica na boca da caçapa para ser jogado lá dentro. Outro ponto digno de registro da justificativa para a criação da nova empresa é o item 8, no qual o próprio Ministério da Defesa afirma que os recursos orçamentários destinados ao Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, e ao Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PESE, são insuficientes para atender as ações de governo. O documento afirma que os recursos empregados em 2022, por exemplo, foram da ordem de 78 milhões, o menor entre os países dos BRICS, Grupo Político de Cooperação Internacional, que inclui, além do Brasil, gigantes da exploração espacial, como Rússia, Índia e China. E o relaxo que ocorre com o programa espacial, isso vem desde 1990. Desde o governo Collor, e depois passou por o governo Fernando Henrique, passou por o governo Lula, e agora, no final, pelo governo deste que acabou de passar e que eu me recuso a nominar o seu nome. As pessoas que estão nos cargos, nos altos cargos do governo, nas grandes posições dentro do Congresso Nacional, eles se esquecem que o programa espacial brasileiro
é ligado à segurança e à soberania, à independência do país. Porém, nada é feito. Eu já participei de dezenas de audiências públicas na Câmara e no Senado, e desde 2003 eu participei em inúmeras CPIs, comissões parlamentares de inquérito com relação para discutir o atraso do programa espacial brasileiro. É muito blá blá blá, é muito político e nada de resultado. O resultado é zero. E o problema maior são falsas informações colocadas. Um falso otimismo, conscientemente de que é falso. No governo anterior, o ministro que estava lá, o viajante espacial, o turista espacial Pontes, eu vejo como um turista espacial. Tá? Foi colocado lá pelo governo Lula para ocupar um espaço dentro dos fatos espaciais mundo afora. O ministro Pontes disse que o Brasil ia ganhar, ia conseguir ter lucro de 5 bilhões de dólares ao ano com a base de Alcântara. Não é verdade. Ou é muita falta de conhecimento, ou é muita maldade. Porque o dinheiro que pudesse ser resultante do que foi feito em Alcântara, e eu gostaria que Alcântara fosse muito mais pulsante, muito mais preparada, o dinheiro que vai sair dali não dá para construir um viaduto. O Bezerra, inclusive, fala no vídeo que ele gravou, ele fala que é dinheiro que não dá para construir um viaduto. Não dá para construir um viaduto. Se construir é um viaduto muito pequeno. É coisa de 5 milhões, 6 milhões de dólares. Porque o mundo inteiro lança foguetes. E o valor geral do Programa Espacial Mundial, lançadores, rastreios, estações de repetição, satélites de comunicação, isso aí gira em 490, 510 bilhões de dólares ao ano. E o setor de lançamento é o menor, é o mais curto. E como é que o Brasil vai levar 5 bilhões? Faltou bom senso. O documento afirma no item seguinte que o arcabouço jurídico que vai permitir a criação da LADA poderá obter resultados econômicos adicionais, além de preencher a lacuna existente no setor espacial brasileiro no que tange a necessidade de uma empresa nacional com capacidade tecnológica e financeira para assumir o desenvolvimento dos projetos espaciais. A afirmação é um tanto quanto interessante, uma vez que quase a totalidade das atividades espaciais no país é financiada pelo Estado. Fica claro para mim, fica claro para os meus pares, outros diretores de sindicato, que o que está acontecendo agora com a criação da Nave Brasil e logo a seguir regulamentar, através de um projeto de lei, para a criação da ALADA, que vai ser a empresa que vai tocar tudo isso, isso é a mesma coisa do nada de sempre. A mesma coisa do nada de sempre. Nunca vai ter o responsável pelo atraso, nunca vai ter uma cobrança dos recursos, nunca vai ter um posicionamento efetivo por parte do governo, por parte do legislativo e por parte do Ministério da Defesa. E eu digo o seguinte, o Programa Espacial Brasileiro, ele é muito importante para o país. Ele representa a independência, representa a soberania, representa a segurança do país. Muito já se viu mundo afora sobre isso. E o que eu acho é que é necessário se investir fortemente no Programa Espacial Brasileiro. Transformar o Programa Espacial Brasileiro e, quiçá, a ciência e tecnologia em política de Estado, ou seja, não depende de governo, depende de seguir o que trata a lei maior, ou seja, a CET ou o Programa Espacial Brasileiro ser política de Estado. Não se confunda com carreira típica de Estado. Primeiro que não existe carreira típica de Estado. Existem atividades exclusivas
do Estado, mas não carreiras típicas de Estado. Não tem servidor típico do Estado. Todo servidor é típico do Estado e todos são iguais. Então não vamos confundir carreira típica de Estado, isso aí para mim é besteira, mas sim política de Estado, onde há uma lei forte na Constituição, prevê inclusive o quanto do orçamento será gasto nessa atividade. Isso é que é importante. Que aí entra governo e sai governo, governo de direita, de esquerda, não vai mexer, vai ter que cumprir a lei. E é o que se espera. O Programa Espacial Brasileiro é importante para a soberania nacional. Em um dos seus últimos argumentos, o documento afirma que a criação da empresa contribuirá decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico, com a geração de empregos, renda e tributos, bem como com o fomento à indústria nacional através da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. Vale lembrar que em 44 anos de Programa Espacial Brasileiro, os recursos destinados pelo Estado à atividade nunca foram suficientes para gerar tal desenvolvimento, e as empresas que participam do Programa Espacial Brasileiro têm, frequentemente, grandes dificuldades. Agora, fica a dúvida do que acontecerá com essas empresas e também com órgãos já estabelecidos do Programa Espacial Brasileiro, como o próprio Instituto de Aeronáutica e Espaço. Para o presidente do SINDICT, Fernando Moraes, a criação da nova empresa poderá ser a pá de cal no Instituto, além de se transformar em um novo cabide de empregos para militares. A impressão que eu tenho é que a tal ALADA e mesmo a NAV Brasil, as duas vão ser um imenso cabide de empregos. É muito fácil para quem está lá pegar quem ele quer, do jeito que ele quer, pagando o que ele quiser. Por mais que se tente regulamentar. Nós já vimos isso em vários lugares, continuamos vendo. E eu volto a perguntar, e o IAE, onde é que entra nisso? Alguém já se manifestou a respeito do IAE? O comando do DCTA? O comando da Aeronáutica? O ministro da Defesa? Foi feito um PL que vai sacramentar uma situação. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem as informações sobre a seca recorde que atinge o Brasil. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora sobre este período de seca que o Brasil está enfrentando, diversas regiões com estado crítico de seca, inclusive no Amazonas, com um nível muito baixo de rios, problemas com distribuição de água, clima seco, tempo seco e a proliferação de muitas queimadas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a pesquisadora do CEMADEM, a Ana Paula Cunha, que está em contato com a gente aqui para explicar algumas coisas, inclusive as informações sobre o mapa interativo de secas do Instituto, uma coisa fantástica. Você que ainda não conhece e que eventualmente esteja passando por esses problemas, aí estamos com o boletim de secas e impactos no Brasil na tela para você ver nesse momento. O boletim é disponibilizado uma vez por mês pelo CEMADEM. Você vem aqui no site, clica e olha que maravilha. Imediatamente o mapa já coloca o país, né? Na verdade, o mapa mundi, todas as regiões, e ele vai montando. Aqui nós estamos falando ao vivo, ele vai montando. Se você tiver com uma internet mais rápida do que a minha, você vai ver isso mais rápido. Todas as regiões do país e quais são os riscos que cada região, que cada cidade está sofrendo. Você também pode consultar uma lista que é disponibilizada junto com as cidades por ordem alfabética distribuídas por estado. Vou voltar aqui para conversar com a Ana Paula. Ana, obrigado pela participação aqui no nosso programa, obrigado pela paciência de ter nos atendido. E primeira coisa, a gente que é leigo consegue até entender como que vocês chegam à conclusão dos dados de seca de setembro, por exemplo. Foi um mês que passou,
vocês recolhem os dados das PCDs, os diversos mecanismos de coleta de dados que vocês têm e fazem uma compilação de dados e dizem, olha, nessa região teve seca extrema. Mas como é que vocês fazem para fazer essa previsão que aponta que nós vamos ter mais municípios ainda afetados com seca extrema em outubro? Boa tarde. Bom, boa tarde. Bom, queria só voltar um pouquinho ali no mapa interativo, né? Quando a gente abre o mapa interativo, a gente pode ir lá naquela janelinha, busca o produto, né? Seleciona um produto, aí sim a gente vai conseguir ver, né? O índice integrado de secas, né? Isso, selecione, pode ser em cima, isso, pronto. Aí pode marcar no 3. Aí eu vou explicar o que que significa isso, né? Bom, esse é o índice integrado de secos, né? Secas, desculpa. Como o próprio nome diz, né, ele é um índice que integra variáveis diferentes, né? Então, na composição desse índice, nós utilizamos, né, o déficit de chuva, ou seja, o quão distante está da média aquela quantidade de chuva para aquele município, o quanto o solo está mais seco do que o normal e o quanto a vegetação também está mais seca do que o normal. Então, as categorias de seca que variam de fraca para excepcional vai depender justamente de quão distante está da média cada uma dessas três variáveis. Quanto maior a falta de chuva, quanto mais seco o solo estiver, ou quanto mais seca a vegetação estiver. Tá? Então, por exemplo, o que a gente está vendo pintado de vermelho são municípios classificados com seca extrema. Uma informação importante é que essa categoria de seca extrema, apesar de não ser a maior delas, que é excepcional, nós monitoramos secas no CEMADEM desde 2012. E é a primeira vez que nós vemos no Brasil, fora do semiárido, em regiões fora do semiárido, essa categoria de seca de forma persistente e extensiva que vai, agora, nos últimos meses, a gente tem visto essa condição que vai lá desde o Amazonas e do Acre até Espírito Santo, né? Então, essa característica dessa intensidade de seca em uma área tão grande é a primeira vez que a gente observa desde esses últimos anos, né? Mais de 10 anos que monitoramos as condições de seca no Brasil todo. Então, esse é um ponto bastante importante a se destacar, né? Porque, de fato, essa seca, ela é considerada uma seca histórica, né? Dada a sua extensão e intensidade. Bom, então, Só nesse uma mapa interativo, questão, seca histórica, claro, dada a sua extensão, nós estamos falando que de uma extensão temporal, ela vem de muito tempo? também. Na verdade, são três fatores, né? A duração, que sim seria a extensão temporal, né? Muitos desses municípios pintados em vermelho estão com seca desde o segundo semestre de 2023, desde julho, agosto de 2023, e nunca mudou essa condição, ou seja, não ocorreu chuva suficiente para voltar à condição normal, tá? Então, esse é Talvez um seja o fator, a novo duração. normal deles agora. Sim, com secas mais prolongadas, exatamente. Além da duração, tem também a extensão espacial mesmo, né? Anos atrás, nós sempre observávamos secas muito regionalizadas, né? Ou seja, aquela grande seca no semiárido em 2012 até 2017, depois a gente teve no Pantanal em 2020, 2015 e 2016 um pouco mais ali na Amazônia, mas de uma forma tão extensiva como tem sido nesses últimos meses, não, nunca observamos, tá? Então, duração, intensidade, extensão e intensidade, né? Eu falei um pouquinho ali atrás, né? Uns minutinhos atrás, né? De que essa categoria de seca extrema também não era tão recorrente assim fora do semiárido, né? Então, são esses três aspectos: duração, extensão e intensidade. Dentro dessas três condições, olhando o país como um todo, sim, é uma seca recorde, sim. Aí você me perguntou sobre a questão da previsão, né? Como que nós fazemos a Só uma previsão? questão, a senhora me perdoe a fraca geografia. Quando a senhora está falando de semiárido, nós Que temos é uma a região condição que diferente aqui, fraca ou até normal. Tá em branco aqui, o Piauí, exatamente. o Ceará, o Pernambuco, um grande pedaço pegando Maceió também. Eu até ia Aham, perguntar que às vezes a gente imagina que lugar seco, né? A seca do Nordeste, a falta uhum, d'água no Nordeste é um senso comum no país. Eu ia até uhum, perguntar depois que essa situação não se reflete na realidade. E que a gente uhum, tem uma, digamos assim, uma linha que vem aqui do Acre, né? E que se aham, estende em linha reta, digamos, até, como a senhora disse, até o uhum, Espírito Santo. Isso isso. seria o quê? Um fator de altitude, o que que provocaria esse fenômeno nessa região especificamente?
porque nós não Uhum, estamos falando de linha do Equador, nem uhum. de latitude, né? Seria alguma outra coisa, doutora, observável? Aham. Aqui a gente está vendo só o Brasil pintado. Se a gente continuasse a ver, né, os dados em cima dos outros países da América do Sul, a gente ia ver também condições de seca, principalmente ali na Bolívia, no Peru. Então, assim, não é só essa faixa, né? A gente mostra essa faixa porque a gente está mostrando só o Brasil. Mas a seca como um todo, esse último evento de seca, ela foi muito marcante em toda a região central da América do Sul. Então, pega aqui, né? Se a gente tivesse dados agora para mostrar dos outros países, a gente ia ver Bolívia e Peru também com condição de seca. Então, é como se pegasse ali região central mesmo da América do Sul, né? Então, essa Centro região tem sido muito geodésico aqui afetada. perto de Cuiabá, então tá tudo quente ao redor. Exato, exatamente. E o que tem causado isso, né? Justamente as mudanças de padrões, né, nos oceanos, principalmente no ano passado foi o El Niño, né, que contribuiu para essa seca, mas agora ela ainda se mantém por uma questão de um aquecimento anômalo no Atlântico Tropical Norte, que é esse oceano aqui que pega um pouco mais para cima do país, essa região. Então, o que acontece? A gente teve uma combinação de fatores, né? Mudanças de temperatura nos dois oceanos, Pacífico e Atlântico, no ano passado, e esse ano agora no Atlântico. Toda vez que o oceano está mais quente ou mais frio, seja no Pacífico, ou seja no Atlântico, isso contribui para mudanças naqueles processos de circulação atmosférica, né? O que significa isso? Significa que às vezes, quando a gente tem aquele processo de circulação que favorece ou desfavorece chuva, isso se altera completamente quando os oceanos estão alterados. Então, o que a gente teve nesses últimos meses foi justamente o que a gente chama de ramo de subsidência dessas células de circulação na região Brasil Central. E o que essa subsidência faz? Inibe formações de chuva, né? Contribui para criar essas áreas de bloqueio grande, né? Que são áreas em que não há quase formação de chuva nenhuma. Então, esse foi o fator de grande escala, né? Para ter causado essa seca que a gente vê essa faixa no Brasil, mas se a gente chegar para ver nos outros países, ia continuar ali, tá? Agora, com relação ao semiárido, você falou uma coisa muito importante. Agora ainda está um pouquinho tranquilo, mas a previsão é de que até o final do ano a seca vai chegando um pouquinho mais para leste. Então, vai adentrar a Bahia, um pouco mais ali de Piauí, Bahia, até metade do estado, mais ou menos, até o final do mês até final de dezembro. Então, a situação que ainda está um pouquinho, né, no mês de setembro, parecia um pouquinho mais tranquila para o semiárido, vai piorar um pouquinho até o final do ano, tá? Mas um ponto muito importante a se destacar é justamente essa confusão que as pessoas às vezes as pessoas fazem sobre seca, estação seca e árido, né? Que são coisas diferentes, né? O que eu estou te mostrando aqui nesse mapa são coisas fora do normal, né? Não choveu dentro do normal, a vegetação secou, então tudo fora do normal, não aquilo que esperaria-se dentro de uma estação seca, por exemplo, né? A gente sabe que na estação seca chove um pouco menos, né? Mas na Amazônia não é zero de chuva na estação seca, ainda assim chove. E o que a gente tem observado foi que lá no ano passado a gente teve uma primavera, um verão, agora um outono nesse ano e um inverno, todas as estações com chuvas abaixo da média, né? E isso contribuiu para a gente chegar nesse ápice da seca, né, no mês de setembro, que eu considero que tenha sido pior, né? É, Uma curiosidade, não faz muito tempo, a senhora me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu acredito que até 2022, 21, 22 talvez seja a data mais precisa, a gente tinha uma incidência de seca na região sul do país. Uma longa tivemos, estiagem que atingiu a região aham, sul e alguns países aqui, o Uruguai também, Uruguai, aham, sofreram com isso. Argentina, E o que que uhum, aconteceu? É a mudança Laninha-Laninho que provocou tudo isso? isso. Isso, essa seca de 2020, que foi bastante intensa, na verdade, entre 19 e 20, 20 e 21, depois melhorou um pouquinho e voltou a piorar depois em 21, 22, né? E depois veio aquela grande inundação no Rio Grande do Sul, né? Até Sim. então, o estado estava passando por uma seca bem intensa. E sim, essa foi uma seca causada pelo processo inverso do aquecimento do Pacífico, que é a laninha, né? Que é o resfriamento. Aí o resfriamento do Pacífico aí causa outras mudanças de padrões de chuvas no país, de forma que desfavorece chuvas na região centro-sul do país, né? Então, aquela mega seca que a gente teve na porção sul do país foi por conta do Atlântico mais frio, né? Doutor, e para a pessoa que tiver curiosidade e vier entrar aqui nesse mapa,
eu reparei Uhum, aqui que a gente tem índice integrado de secas aham. S1, S3 e S6. O que seria isso? Bom, o que que diferencia um para o outro? Por exemplo, eu quero ver a condição do mês passado, né? Aliás, do mês de setembro que fechou. Aí você olha a escala de um mês. Se você quer uma Ah, condição pois acumulada não. de julho, agosto e setembro, 3 meses, aí você olha o 3. E o Certo. 6, mesma coisa. Então, o 6, ele te dá uma visão geral de um semestre inteiro, né? Como foi esse semestre inteiro, né? Como está sendo esses últimos 3 meses, ou como está sendo só o mês como foi o mês de setembro, né? Então, por isso que tem Muito essas bem. escalas diferentes. Porque, às vezes, a aplicação do produto é para uma coisa ou para outra, né? Por exemplo, para avaliar impactos nos rios, reservatórios, a gente sempre precisa olhar uma escala mais longa. Por quê? Porque é a permanência da condição de seca por muitos meses, né, por alguns meses, que vai causar a redução dos níveis dos rios, por exemplo, né? Uma seca de um mês não causa uma queda né, tão significativa assim, né? Mas, para questões de fogo, por exemplo, uma escala de um mês é super importante. Para a produção agrícola, de feijão, de milho, que são ciclos curtos, né, de até 90 dias, a escala de 3 meses pode ser um bom indicativo. Então, cada uma dessas 3 escalas pode ser útil para alguma coisa diferente. Todos falam de condição de seca, só que olhando um mês, 3 meses ou 6 meses. Muito bem. E aí, aqui a gente ainda tem um último mapa, que é a Uhum. área impactada, a área de Isso, agronegócio impactada pela isso. seca. E aí a gente tem aqui uma situação que, para quem, né, está envolvido aí com o agronegócio, deve ser aterradora. Toda essa área aqui do Centro-Oeste, onde você tem muita pastagem, tem o pessoal em Tocantins lá com a Exato. soja, tudo isso Uhum. aqui afetado. E aí tem esse gráfico aqui do lado, o que que seria 80%, doutora? E vou te explicar. Bom, com aquele produto, né, que a gente estava mostrando anteriormente, do índice integrado de secas, nós o utilizamos para avaliar impactos em diferentes territórios, né? Aqui a gente tem outros produtos que não estão aqui, mas aqui é o de área agroprodutiva. Que áreas são essas? São áreas onde a gente tem ou pastagens ou atividade agrícola, né? Então, primeiro o que nós fazemos? Pegamos essa máscara, né, de áreas agroprodutivas do país inteiro, de cada um dos municípios, e olhamos só para essas áreas. Então, quando a gente tem esse percentual aqui, é o percentual de área afetada, tá? Por uma condição de seca severa para cima. Então, quando a gente vê esses municípios pintados de vermelho, de vinho, né? Significa o quê? Que são municípios que já possuem mais de 80% de sua área agroprodutiva afetada pela seca, tá? Mesma coisa de 60 e 80, municípios que têm entre 60% e 80% de sua área agroprodutiva, não área do município, tá? Afetadas pela seca. Então, é um produto também bastante útil, né? Para tomada de decisão, seja na parte agrícola, né? Ou mesmo de pecuária. Olha que interessante, quer dizer, a gente está chegando aqui, se eu conseguir ver, aqui, Clica em cima, vamos ver se abre uma série temporal. Cuiabá, por exemplo. olha Isso, que pronto. coisas fantástica, Isso aí. fantástica. 80% vinha no começo do ano, janeiro, fevereiro, Uhum, março, aí cai para uhum, 40% a menos partir de 40. março, vai até junho Uhum, e retoma o padrão de janeiro aqui em julho. Há uma pequena queda em uhum, agosto, mas retoma novamente. Mas uhum, aqui, né, o pessoal olhando, município de Cuiabá, bastante afetado. É, uhum. Tangará da Serra, que é praticamente toda voltada ao agronegócio, Rio Verde, Exato. tudo Norte de São afetado. Paulo, né? Norte de São Uhum, Paulo, Ribeirão Preto, bastante afetado, uhum. Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, lá a região de Minas, né? O Uberaba, Uberaba. Uberlândia e Araguari, também Quer bastante ver, ó, um afetado. exemplo. Veja ali, por exemplo, São José do Rio Preto, algum município ali do norte de São Paulo. A situação bem crítica também, que agora melhorou um pouquinho, né? Mas veja, por exemplo, Votuporanga ou Barretos Araçatuba. totalmente tomado, toda a área produtiva, Franca, toda a área, Isso. 80%, tudo afetado, E né? clica em cima de Franca, por favor, só para a gente ver Franca, desde quando. Qualquer um desses vermelhos, só para a gente ver desde quando, né, tá nessa situação. Olha aqui São só. José do Rio Preto, só teve um alívio em março.
Exato. Só teve Mas um ali veja em que março. veja bem, o verão, janeiro e fevereiro são meses que deveriam chover, né? Então, ou seja, a gente teve chuvas abaixo da média e por isso esse valor tão alto de áreas agroprodutivas afetadas. Situação bastante crítica. Agora começou a dar uma amenizada, as chuvas chegaram, deve continuar chovendo, então vai amenizar, mas foi um período muito prolongado de seca, com impactos também no setor agroprodutivo. Agora, doutora, o site do Semadem ainda disponibiliza um outro levantamento muito interessante, que tem afetado também não só o pessoal do agronegócio, mas a população como um todo. O mapa Aham, sobre risco de propagação de fogo. E aí, assim, a uhum, gente vai pedir novamente para a senhora nos ajudar, que são aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 figuras. uhum, Como é que o leitor comum, o nosso uhum. telespectador que não é geógrafo e nem meteorologista, vai interpretar esses mapas? Bom, as áreas que estão pintadas são áreas que apresentam algum risco de propagação de fogo, né? Não de fogo, né? Porque o fogo a gente sabe que é um cidadão que vai lá e coloca, né? Mas o risco dado que alguém colocou fogo ali, o risco daquilo se propagar, né? Então, os mapas pintados, as áreas pintadas em amarelo significa o quê? Que são áreas onde a gente tem umidade relativa muito baixa e temperatura muito alta. As áreas em vermelho são áreas que combinam, além da umidade relativa da temperatura, a velocidade do vento também, que é uma variável super importante de propagação de fogo, né? Então, as áreas em vermelho somam essas três variáveis, né? Um risco por conta da umidade relativa muito baixa, da temperatura muito alta e de velocidade de vento muito forte, né? Que são os ingredientes aí para uma propagação de fogo. Então, é essa informação. Então, é uma previsão. Então, a gente tem dados, né? Desde para agora, para o dia 11 de outubro, para hoje, na verdade, né? Até Ah, alguns dias para então frente, né? aqui esse 11 é 11 de outubro de dois mil e vinte e Outubro, quatro. Ah, exatamente, exato. ok, ok. Então Então, 11, 12, é um produto de 13, previsão mesmo, isso. 14, 15, 16, 17 e 18, E 18. 19 e 20 Uhum, até dia 20 de outubro. Ou seja, isso. é, é uma observação do que aconteceu e uma previsão também, dado que a gente pode observar no site. Mas o que eu gostaria de perguntar para a senhora, nós estamos vendo aqui, por exemplo, no dia 12, que a gente tem uma grande Uhum, previsão de propagação de incêndios, uma grande aham, possibilidade na região do semiárido, onde inclusive não estava tão ruim, estava até branco. Seria isso, o isso. quê? Algum fator que é mais predominante, a velocidade do vento ou algo assim? Aham. Lá no mapa interativo a gente vê uma condição de meses para trás. Aqui a gente está vendo uma previsão de dias para frente. Então, assim, ele não considera aqui o grau de seca que está agora, que é uma variável que pode ser incluída também no futuro, né? Então, ele não considera, ele não está olhando aqui se é uma área que está com muita seca ou não, ele só está olhando daqui Essas para frente. informações não se relacionam diretamente. Não, Ah, não pois se relacionam diretamente, mas podem vir a se relacionar, né? Por exemplo, né, poderia considerar, dado que a gente está nessa situação de seca, que tem solo com baixa umidade do solo, com vegetação muito seca, mas essas condições atmosféricas, né, de umidade relativa, temperatura e vento, é claro que seria um ingredientezinho a mais ali para tornar o mapa, a previsão um pouco mais realista também, mas é o processo que a gente vai construindo, né? muito bacana. Bom, este aí é o site do Semadem. Vocês que tiverem curiosidade, tem vários outros produtos, várias outras informações. O Semadem sempre prestando um serviço importantíssimo para a sociedade. Eu quero agradecer demais a doutora Ana Paula Cunha pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Volte sempre para nos ajudar a entender esses fenômenos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere como foi a reunião da Carta Internacional de Prevenção de Desastres no INPE. É um instante só, não sai daí. Durante a última semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, recebeu especialistas de imagens de satélite de todo o mundo para a 52ª reunião do International Charter, Space and Major Disaster, e de sua secretária executiva.
A Carta de Desastres é um consórcio de instituições de agências espaciais que fornece dados orbitais em situações de emergência causado por desastres naturais em qualquer região do planeta. O consórcio foi criado em 2000 a partir de recomendações da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre a exploração e o uso pacífico do espaço exterior. O INPE ingressou em 2012 e, a partir de agora, lidera a Carta. Essa aqui é uma reunião que tem a cada 6 meses, já está de número 52. Então essa reunião está acontecendo no INPE, acontece a cada 6 meses, para passar a liderança de uma agência espacial para outra agência ou para outro instituto, como no caso o INPE. O INPE está recebendo a liderança da Carta, que chama Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres. O pessoal também conhece como Disasters Charter. A cada ocorrência de um desastre em qualquer lugar do mundo, um país que conhece a Carta e é membro da Carta como usuário autorizado, ele pode pedir o auxílio da Carta. Esse auxílio é dado em forma de cada agência espacial ou cada instituto que tem satélites, ele programa seus satélites para obter imagens das áreas afetadas pelo desastre. Então, na ocorrência de um desastre, se consegue muitas imagens daquela região, né, da região afetada. E uma outra coisa que também se faz é a produção de interpretação dessas imagens, porque só as imagens de satélite precisam de um pouco de interpretação. Então, especialistas em processamento de imagem e análise de dados observam essas imagens para poder identificar áreas que foram afetadas pelo desastre, foram impactadas, ou áreas que podem vir a ser impactadas também. O INPE vai liderar a Carta por 6 meses a partir de agora e recebeu a liderança da Agência Espacial Alemã, que chama DLR. A Carta, ela só trata de desastres que aconteceram, para o estudo do desastre que aconteceu, ou ela também serve para medidas de prevenção? Então, o modo assim, de operação básica é, dado que um desastre já aconteceu, a Carta é ativada. Então, outras agências, outros institutos e instituições se preocupam mais com a parte de prevenção. Aqui o desastre já aconteceu. Eventualmente, os dados que são levantados, eles são muito úteis, inclusive, para a prevenção de novos desastres. Agora, nós estamos acostumados aqui no Brasil com desastres hidrológicos, deslizamento de terra e eventos causados por seca extrema. A Carta se restringe a eventos assim ou atinge, por exemplo, furacões, maremotos e outros tipos de desastre? Sim, existe uma gama maior de desastres por conta de ocorrer em outros países realmente outros tipos de desastres. Curiosamente, nesse momento está acontecendo, se não me engano, um furacão ou algo semelhante nos Estados Unidos, e foi ativada a Carta faz mais ou menos 10 minutos. Então, coisas que, além dos que acontecem no Brasil, também são esses outros eventos que ocorrem fora do país, também são parte da responsabilidade da Carta também, produzir análise sobre isso. Durante a reunião em São José dos Campos foram discutidos diversos cenários de desastres que têm sido atendidos pelo consórcio. A programação incluiu exemplos de atividades recentes, como as trágicas enchentes no Rio Grande do Sul e as inundações e deslizamentos no litoral norte e no Acre. Também foram realizados treinamentos de produtos de satélites ópticos e de radar. Quando um país membro aciona a Carta, a entrega das primeiras imagens ocorre apenas algumas horas depois, permitindo extrair informações dos dados de sensoriamento remoto quase que imediatamente. Esses dados são disponibilizados para usuários autorizados, que acionam equipes para a resposta em campo, permitindo a busca, o salvamento e a avaliação de danos. Em maio deste ano, no desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, os dados de satélite adquiridos por meio do consórcio foram usados para ajudar na busca, recuperação e operações de resgate, ajudando a avaliar os danos causados pelas enchentes. A secretária-geral da Carta, Guela Rossner, deu entrevista coletiva no evento falando sobre a importância do consórcio e também sobre a importância da obtenção de dados para o enfrentamento de mudanças climáticas. A tradução da entrevista dela foi feita pelo servidor do INPE, Alexandre Junqueira Homem de Melo.
Isso é sempre uma responsabilidade muito grande, você ser agência líder, porque a gente está lidando com a vida das pessoas em momentos críticos. And over the last 6 months, we've seen even higher number of activations of the charter than ever before. So it was a very challenging period. Sendo agência líder, ela percebeu um aumento considerável nos chamados de desastres nesses últimos 6 meses. With also very complex catastrophes and big events like the one in Brazil. Como catástrofes e desastres como o que vocês tiveram aqui no Rio Grande do Sul. And so it's for us a very important experience that the Charter really relies on the international cooperation, that we as space agencies contributing to the Charter with Earth observation, satellite data, are putting our satellites and our resources together to help in those cases. Uma das grandes forças desse grupo, né, dessa carta, é o fato de que é uma maneira colaborativa entre os países para lidar com catástrofes que ocorrem no mundo todo. Sem esse senso de colaboração, muito do trabalho não poderia ser feito, pois são situações que são causadas e que às vezes impactam um país que não tem uma infraestrutura, um modelo para lidar com esses grandes desastres. A minha pergunta é realmente sobre essa relação, né, com a importância das nações também contribuírem entre si, né? A gente pode ver aqui até lado a lado, como foi citado, Rússia, Estados Unidos, essa relação entre as nações e quais são as realidades que ela enfrenta também lá na Alemanha, né, que já foi passada aí para outros países. What's your view on the importance of the relationships between the countries, and then when dealing with the aspect of the disasters? He mentioned we got countries that here have different political trends and views, like Russia or United States and the eastern, the western part of the world. And for you in Germany, how is the cooperation? How do you feel that what's the real impact of having this work being taken by a group of different countries with different cultures, all geared towards one goal? Exactly, the Charter really profits from focusing on disaster management and disaster relief, and so that's essential for the cooperation, that we really have a common goal, a target that we are all together committed to work on. And so it's rather natural. So the Charter is not political, but it's really focusing on the disaster management, and so therefore I think it's a very good example that if people want to work together and find solutions for such big problems as we see with the catastrophes happening, it's a good sign that we can work on this together and find good solutions. É um processo natural que na Carta dos Desastres que a gente vem ocorrendo e que realmente é uma grande lição que a gente tem dentro do escopo da Carta, essa cooperação internacional que fica além das decisões políticas internas, além das questões que envolvem os países. Então, a grande força dessa colaboração vai justamente para que o trabalho chegue até as pessoas sem que qualquer tipo de decisão política ou relação bilateral possa diminuir o trabalho ou a resposta no campo, né, para aqueles que mais precisam na hora de um desastre. O Brasil está vivendo nesse momento um momento de intensos incêndios, queimadas. É uma situação que já foi vivenciada na Europa, nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber qual que é a atuação da Carta com relação a esses fenômenos causados por
questões como El Niño, como seca extrema e outras comorbidades do clima que causam esse tipo de fenômeno. Here in Brazil, we have seen a lot of fires with extreme dry conditions. We've been having a lot of fire happening in our territory in the past months and years. How is Europe, your view on Europe? Do you face the same conditions? Have you been under the same kind of? Have you been having a lot of reaction on how those disasters, like especially when talking about the fire? Do you have that condition in your country or in Europe? How is that for you nowadays with the climate change and? So wildfires are really a problem or phenomenon, and it's worldwide. So we've seen extensive fires also in Canada, but also in Greece lately. And all over Europe, we see statistics of the number of fires in the area that is affected is increasing. Also in Germany, we have more intense wildfires. Na Europa também tem se notado também um agravamento dessas condições climáticas que favorecem, né, o risco para que o fogo chegue. E então ela mencionou a Grécia, né, tem áreas ali bem próximas dela na Alemanha também que sofrem com esse tipo de condição de mudança climática e que tem feito o trabalho do charter cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo desafiante, né, lidar com essas mudanças e condições novas aí do nosso planeta. So we should not forget is that it's not only disaster management and reaction to catastrophes, but we also need a very good understanding of what is happening with the climate change. So we need the regular monitoring, and there are very important programs that are worldwide to better understand what is happening on the planet, and there will be also additional satellites specifically tailored to wildfire monitoring to help understand these processes and be more proactive in understanding and handling climate change. O trabalho da Carta, né, é muito importante, né, para atuar para reagir nas condições que a gente encontra hoje como fogo, né, como os alagamentos, mas acima de tudo uma das questões que a gente precisa também trabalhar é conhecer os fenômenos que estão chegando, a maneira, os novos padrões que estão para a gente poder reagir de forma a poder elaborar novos planos, programar novos satélites para que a gente consiga previamente atuar e de forma preventiva para que esses desastres ocorram com menos intensidade ou que atinjam com menos força aqueles que estão em situações de vulnerabilidade. O Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.